Então, bom dia a todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Fala aí sua dúvida, Enzo. Você pode resolver o primeiro exercício daquela lista que você mandou? Espera aí. A de sucessão? É, E aqui. É o que o nome é lista sucessão ecológica, né? esse mesmo. Uhum. Tá entrando gente. E aqui. Cadê? É que eu tô achando aqui. Achei. Oi, todo mundo quem chegou aí agora. Compartilhar aqui. Aqui. Então, essa é a número 1. Considere 2 ecossistemas fluviais, ambos em estágios de sucessão, sendo um deles altamente poluído por detritos orgânicos biodegradáveis e o outro totalmente livre de qualquer tipo de poluição. A relação produção primária bruta em relação à respiração da comunidade é provavelmente. Vamos lá. Quando a gente fala... O que você tinha entendido dessa daqui, Enzo? Eu consegui o totalmente livre de qualquer tipo de poluição. Eu consegui resolver. Mas aí a um que é altamente poluído por detritos orgânicos biodegradáveis, aí eu já errei, entendeu? Então, quando a gente, aqui nessa daqui, quando a gente fala que um local está com muita poluição, né, muitos detritos biodegradáveis no local, você vai ter meio que barreiras, né, vai ter organismos, tipo assim, os organismos vão encontrar barreiras para conseguir a sua fonte de energia, que no caso pode ser a luz solar. Então, pensa assim, se você tem muita sujeira no rio, e aí tem essa sujeira acumulada, a luz não chega direito também. Então, se a luz não chega direito também, aqueles organismos fotossintetizantes, eles também não vão conseguir fazer muita fotossíntese. E aí, vê se você entendeu, a poluição aqui do rio estaria atrapalhando a produtividade primária bruta daquele lago, daquele rio, sei lá. O sistema fluvial é rio. Por Então, isso que não vai ser maior que um. vai ser menor do que um. Menor do que um. Por isso que está colocando assim, ó, da comunidade menor, seria a letra D. Menor e maior que um. Em 1 e 2, respectivamente. Porque se você está começando um estágio de sucessão, lembra que a produtividade é muito maior no começo. Então, imagina aquele rio que não tem poluição nenhuma. Esse rio, a luz está chegando, os organismos fotossintetizantes estão conseguindo fazer fotossíntese, ok.
Agora, quando a gente fala, né, e por isso que é maior do que um, porque você produz muito mais do que consome. Agora, quando você fala de um ecossistema fluvial que tem muitos detritos orgânicos biodegradáveis, isso daí, essa poluição, ela acaba atrapalhando aqueles organismos fotossintetizantes de terem a sua produção normal. Então, por isso que a relação entre a produtividade primária bruta e a respiração da comunidade em um seria menor do que um. Ela não está conseguindo produzir direito. Vê se foi. Beleza, foi sim. Tá menor do que um em um e maior na outra. Alguém tem mais alguma dúvida nessa lista? Porque, ai, nossa, tô com dor no pescoço. Gente, imagina uma pessoa que dormiu mal. Pensa, fui eu, porque eu estou ansiosa com essa eleição dos Estados Unidos. Eu acordei 2 horas de madrugada. Tipo, acordei 3 e pouco, 5 e pouca da manhã, para ver como é que estava o resultado. E ainda não acabou e eu estou ansiosa. Então vamos lá, olha só. Hoje a gente, deixa eu perguntar, na última aula nossa a gente não chegou a começar falando sobre desequilíbrios ambientais, não, né? Acho que foi só termos de sucessão, tá? A gente vai começar falando disso essa semana. Na semana, eu acho que assim, hoje talvez a gente consiga finalizar, e aí na semana que vem a gente consegue assistir. Tem um documentário muito bom que eu gosto, mas bem tirou. Mas tem no YouTube. Tá? Lembrei que é do Leonardo DiCaprio, chamado Seremos História, que aborda sobre esses problemas ambientais. E aí, no dia 18, que é a nossa prova, né? Não é? É 18. Ou não? Não lembro. Não, não é? Bom dia, Bianca. Bom dia a todos. Bom dia. Dia 19. Isso, dia 19. Então, no dia 18, um dia antes da prova, a gente consegue fazer uma revisãozinha também. Tá? Então, tá. Vou anotar aqui, prova 19. Então, vamos lá. Quando a gente fala de desequilíbrios ambientais, qualquer coisa, o que vocês lembram? Valendo! Pode escrever no chat, pode falar aí. Aquecimento global seria considerado um desequilíbrio? Qual? Aquecimento global. Com certeza. E tem várias consequências e várias coisas que causam aquecimento global. O que mais? Vamos lá, gente, vocês estão muito quietos hoje. Bora, gente. Vocês conseguem sim, ué. Chuva ácida. Chuva ácida. Boa, Ju. Chuva ácida, a gente acho que já vai começar falando sobre ela. Tem um problema que a gente vai comentar também chamado inversão térmica, que já acontece naturalmente, o problema é quando tem poluição associada. A gente vai falar sobre introdução de espécies exóticas, sobre poluição do ar, poluição de rio, poluição de solo, problema de lixo, aquecimento dos oceanos, branqueamento de corais, acidificação dos oceanos. A gente também comenta sobre algumas soluções ambientais, então o que já pode ser feito para diminuir isso, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Olha só, essa parte aqui eu achei legal. Isso daqui, não sei se vocês já viram, são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. E a primeira vez que eu entrei em contato com isso foi quando eu fui levar uns alunos num projeto aqui em Volta Redonda, que chama Doutor Catador, que é um projeto que eu sempre compartilho lá no Bibliologia. O que foi? Eu ainda não assisti, Helena, esse Em Busca dos Corais, mas já ouvi falar. Vou até anotar para eu ver. Já me disseram que é triste também. Tem alguns bons para eu indicar para vocês também. Tem a Plastic Ocean, que é outro programa que a gente vai falar.
que fala sobre o quanto de plástico está chegando nos oceanos. Tem esse do Seremos História, do Leonardo DiCaprio. Tem o clássico do Al Gore, que é Uma Verdade Conveniente, mas ele já tá, é antigo, né? Foi de 2006, se eu não me engano. Eu tenho até ele em DVD aqui que eu comprei. Mas são documentários que valem a pena assistir mesmo. É triste, mas... Ah, gente, tem um novo. Caraca, vocês já ouviram falar daquele... É um biólogo, não sei, naturalista, David... Eu só não sei falar o sobrenome dele. David Attenborough. Peraí. Eu vou escrever aqui para vocês, ó. David Attenborough e Nosso Planeta. Caraca, esse daqui eu acho que é um que talvez a gente assista, ao invés do Seremos História, porque esse tá sinistro. Então Seremos História, vou botar todos aqui, ó. Uma Verdade Inconveniente, Oceano de Plástico. Esse David é esse cara aqui, ó. Vê se você já conhece esse cara, porque ele tem... Os vídeos dele são super famosos, porque ele sempre fez muita coisa, narração. Esse cara, vocês conhecem? Esses vídeos mais famosos, assim, de natureza, filmar as coisas, assim, é ele que fez. E esse documentário dele tá muito sinistro, tá? Chorei assistindo, inclusive. Então, vamos lá. Voltando aqui, eu falei que a primeira vez que eu entrei em contato com esses objetivos, né, do desenvolvimento sustentável foi quando eu fui visitar uma empresa que é de um colega meu, que ele pega materiais orgânicos e monta uma composteira aqui em Volta Redonda. Então, eu até tenho aqui em casa o baldinho para botar alimentos orgânicos e aí, toda quarta-feira, ele passa para buscar. A gente recebe um saco, eu pago R$30 por mês, é tipo isso, e eu ganho depois o adubo de compostagem. Então, ele leva os resíduos orgânicos, aí bota lá numa composteira que parece um charutão no chão, super legal. E aí, depois disso, você tem a produção de um adubo super nutritivo para a planta e eu recebo, né? E aí foi lá que eu vi esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, foram alguns objetivos que os países aderiram e estão tentando, né, entrar de acordo com eles e considera não só a questão do meio ambiente, mas questões sociais também. Então, tem erradicar a pobreza, acabar com a fome, mas, ao mesmo tempo, tem igualdade de gênero. E aí, aqueles associados com o meio ambiente, água e saneamento básico, energias renováveis, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo sustentáveis, combater as mudanças climáticas, preservar por oceanos, mares e recursos marinhos, assim como ecossistemas terrestres e a biodiversidade. Então, mas a gente, quando para pensar, a gente não tem como ter um desenvolvimento sustentável de uma cidade se você não leva em consideração a questão social. Então, não adianta você chegar para um país e falar que aquele país, ele polui horrores, que tem que ter uma fonte de energia renovável, se aquele país não tem investimento, não tem capital para isso, não tem governo para isso, sabe? Se as pessoas, elas vivem diariamente com aquela luta de não morrer de fome. Então, é levar sempre em consideração esses fatores, fator ambiental associado com a parte social, então é sociopolítica também, né? Então, a gente começando a falar sobre alguns impactos ambientais, aqui eu coloquei sobre a chuva ácida. A chuva ácida, ela não está associada, assim, diretamente com causar o aquecimento global, mas os gases que são liberados por indústrias, por carros, por conta da queima de combustíveis fósseis. Vocês lembram quem são combustíveis fósseis? Petróleo? Petróleo, carvão mineral, tá? São aquelas jazidas, assim, tipo minerais, que estavam debaixo da terra e que, se ficassem lá, ia ficar, tipo, não ia subir aquele carbono que estava estocado ali, né? O problema de você utilizar combustíveis fósseis é que você está queimando aquele estoque de carbono que estava debaixo da terra, que ia ficar lá debaixo da terra, e você está liberando gases que aumentam o efeito estufa, a gente vai mostrar dele daqui a pouco,
E esses gases, eles podem ser altamente tóxicos, poluentes, podem levar ao aquecimento global, e eles não ficam num ciclo, tipo, eles são tirados debaixo da terra, mas eles continuam lá na atmosfera. Não é igual quando eu for mostrar para vocês, quando a gente fala de usar combustível renovável, né, ou biocombustíveis, tipo o etanol, o álcool, né, da cana-de-açúcar. Então, aqui a gente vai falar sobre tudo isso ao longo dessas aulas, só que aqui no começo da chuva ácida, pensa assim, se a pessoa bota fogo no lixo, ou o lixo começou a pegar fogo, né, por conta de descarte errado, o lixo pode ficar acumulado em locais e aí acontecer um incêndio ali. Das próprias residências podem sair, mas principalmente de combustíveis fósseis queimados em indústrias e veículos. E aí vai ter liberação de alguns compostos, como dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre, além de hidrocarbonetos e tal. Esses compostos, principalmente quando a gente fala dióxido de enxofre, né, que são os compostos sulfurosos, eles podem causar já alguns problemas respiratórios, né, serem meio tóxicos assim para as pessoas. Só que o problema é que eles ali na atmosfera podem se combinar com a água, que está na forma de vapor, e formar a chuva ácida. Então, aqui a gente tem mostrando a transformação química, né? E aí, quando a gente vê do dióxido de enxofre, por exemplo, pode formar ácido sulfúrico. E o dióxido de nitrogênio, associado com água, ele pode formar o ácido nítrico. E essa chuva ácida, o que vocês acham que quando ela cai, o que vai prejudicar a gente, assim, diretamente? Ela queima a gente? Eu acho que não. Eu acho que ela só, tipo, meio que estraga as coisas assim. Tipo o quê? O que ela estraga? Metal, né? Eu acho. Corrói alguns monumentos, alguns, tipo, prédios podem ser prejudicados. Não é aquela chuva Professor, que caiu e você está caindo no seu braço e você está gritando porque está queimando. Não, você não sente isso assim. Mas outros seres vivos podem sentir. Pode falar, Enzo. mas tipo assim, essa questão aí não faz parte do ciclo do enxofre? Então, não é que não faz parte, até faz porque você está colocando mais enxofre para a atmosfera, mas em condições normais, se você não queimasse esse combustível e não liberasse esse enxofre, não teria chuva ácida participando do ciclo, entendeu? A gente, tipo, em condições normais, não teria, mas como a gente tem esse caso de um impacto ambiental, aí inclui, né? Mas se não tivesse esse impacto ambiental, não estaria participando. A questão é que a gente está colocando mais e mais, cada vez mais, desses gases, desses poluentes, que quando se combinam com água, pode formar chuva ácida. E tudo bem que, às vezes, chuva ácida pode ser formada, só que, assim, a gente causa isso num nível muito maior. Tem cidades, por exemplo, aqui no Brasil tem uma cidade que antigamente foi considerada a cidade mais poluída do mundo, que era Cubatão. E lá a chuva ácida era sinistra, tinha muita chuva ácida. E aqui em Volta Redonda eu não duvido nada que tenha, né? Porque a gente tem a CSN, que é a companhia siderúrgica que, pô, você chega no centro da cidade ali, tá tudo cinza, então eu não duvido. É só a próxima vez que eu for andando, assim, eu vou olhar os monumentos, né? Para ver se tem alguma corrosão e tal. Essas duas imagens aqui estão mostrando da chuva ácida, essas três, na verdade, isso aqui é um esquema. O problema é que a chuva ácida em plantas pode causar, tipo, várias doenças, pode destruir florestas, o solo pode ficar ácido. Essa chuva caindo num lago, o pH do lago vai mudar, aqueles seres vivos que vivem ali podem ser prejudicados também. Mas em grandes cidades a gente vê corrosão de monumentos, a gente vê prédios que estão, né, feitos de metais e tal, que aquela chuva ácida começa a corroer. Então, diretamente, quando ela cai em cima da gente, assim, a gente pode não sentir, né?
mas indiretamente a gente pode ter perdas enormes, porque perdas, se a pessoa tiver uma plantação e essa plantação teve chuva ácida lá, né? A plantação pode ser perdida e aí tem perdas econômicas bem grandes. Então, esse é um dos primeiros impactos. E eu falo que não está totalmente associado com o aquecimento global, porque o dióxido, né, de nitrogênio, de enxofre, eles não vão ficar lá, tipo, retendo calor na atmosfera. Só que o problema é que a queima de combustíveis fósseis não libera só eles, né? Libera outros também. Aí esses outros que estarão mais associados mesmo com o aquecimento global. Ok? Alguma dúvida aqui de chuva ácida? Então, por enquanto é tranquilo. Tá. E aí eu coloquei essas duas imagens aqui falando sobre inversão térmica. Alguém sabe o que seria isso? Dá uma olhada na imagem. Tem alguma coisa a ver com urbanização? Com o quê? Urbanização? É. Tem também. Assim, tem porque a urbanização está associada com poluentes que dá problema quando tem inversão térmica. Mas quando a gente fala da inversão térmica, ela é normal, ela acontece em condições normais. Vou explicar o que acontece no verão e no inverno, aí depois a gente acrescenta o problema ser humano. Ó, essa primeira imagem está mostrando um verão. No verão, os raios solares chegam, esquentam bastante o solo e o ar próximo ali do solo, né? Isso aqui numa cidade e tal. O ar quente, ele é menos denso e ele acaba subindo. O ar frio que estava lá em cima, ele é mais denso e ele acaba baixando. Isso daqui forma uma corrente de convecção. Tem algo que é parecido com isso, é tipo o ar-condicionado. Ah, quando você vai botar um ar-condicionado no quarto, o ideal é você colocar ele lá em cima. Se você colocar o ar-condicionado embaixo, você vai gastar muita energia para gelar aquele quarto. Mas se você coloca o ar-condicionado em cima, o ar frio ele vai descer por ser mais denso, o ar quente que estava em cima ele vai subir por ser menos denso e aí ele acaba gelando. Então isso daqui no verão acontece normalmente, o ar quente acaba subindo e o ar frio desce. No inverno, o que acontece é que aquele ar que estava mais próximo ali do solo, ele acaba esfriando muito mais rapidamente, né? Porque você não tem uma incidência de luz, tipo, muito forte e tal. Então, aquele ar, ele não consegue subir. Se ele estava quente, ele já perdeu calor e se transformou num ar frio, ele acaba preso aqui embaixo, até porque nas camadas acima dele, você pode ter ar quente que está mais em contato com o sol, assim. Mas a inversão térmica, isso daqui acontece principalmente de manhã, tá? Tá vendo que o sol tá, tipo, ainda não levantou totalmente, né? Então, de manhã, assim, bem quando tá friozinho, pode acontecer isso. Aquele ar quente que estava mais próximo do solo, ele se, né, perde calor, vira ar frio e aí ele não vai subir, ele vai ficar preso ali, porque ar frio é mais denso e ele fica ali embaixo. Isso é inversão térmica, isso acontece normalmente, sem problemas. O problema é que, em grandes cidades, você tem poluentes. Aí, quando está numa condição normal, no fluxo normal, quando o ar quente, se por ser menos denso, ele sobe, os poluentes vão com ele. Então, isso que está mostrando aqui na imagem, esses pontinhos, seriam os poluentes. Só que quando você chega no inverno, aquele ar que estava quente, que ele perde calor rapidamente, ele não sobe, ele fica retido aqui embaixo. Então, os poluentes que estavam aqui nesse ar também não são dissipados, eles ficam presos aqui. E aí, esse é o grande problema da inversão térmica quando a gente diz uma cidade que tem poluição atmosférica. Então, a inversão térmica é natural, o problema é quando tem poluição, porque o ar frio fica preso ali embaixo junto com os poluentes. E aí, quais problemas de saúde podem dar nas pessoas na cidade? O que vocês acham? Câncer de pulmão? Isso daí seria tipo o caso extremo, né? O câncer eu acho que já seria tipo
um caso assim bem mais grave, tendo inversão térmica direto, mas de imediato não é o câncer, tem outros problemas respiratórios, tipo asma, bronquite, rinite, problemas respiratórios no geral, assim. Então, nessas situações, quando está rolando inversão térmica com poluentes, as pessoas podem passar muito mal. E eu lembro de já ter lido, vou até procurar aqui, tem um caso de inversão térmica que aconteceu na França, que um monte de gente morreu. Mas isso faz muito tempo. Deixa eu ver se eu acho isso daqui. Não achei aqui não, depois eu vejo para vocês. Mas eu lembro de ter lido em assim, algum lugar, que algum tempo atrás assim, teve isso. E aí, porque eu achei o Grande Nevoeiro de 1952, que foi uma poluição atmosférica entre 5 a 9 de dezembro de 52, em Londres, na verdade. Foi considerado um dos piores impactos ambientais por conta da queima de combustíveis fósseis na indústria. E aí, as pessoas passaram muito mal de problemas respiratórios. Então, isso daqui é grave, né? Bem grave. Ainda mais para pessoas assim, idosas, para crianças, isso é bem grave. Mas, novamente, essa inversão térmica aqui não é ela que está causando aquecimento global. Claro que os poluentes que estiverem aqui retidos podem ser poluentes que participam do efeito estufa e participam do aumento desse efeito estufa causando aquecimento global. Mas a inversão térmica em si, não, ela acontece naturalmente. Tá? E aí, já que a gente já começou a falar de efeito estufa, quando vocês virem assim que o efeito estufa é ruim, não é ruim, ele é muito bom para o nosso planeta. Graças ao efeito estufa que a gente tem vida, porque na nossa atmosfera a gente tem uma retenção de alguns gases que eles, né, ficam ali naquela camada ao redor do nosso planeta. E aí os raios solares, quando chegam, eles vão chegar, vão bater, tipo, bater na Terra e eles vão embora, né, irradiar, refletir, né? Só que o bom de você ter esses gases aqui, do efeito estufa, é que o calor chega e ele não consegue se dissipar rapidamente por conta desse acúmulo desses gases ali, e ele fica preso dentro do nosso planeta durante um tempo. Então, isso é bom porque mantém o calor ali, né? As plantas conseguem fazer fotossíntese direito, você tem uma temperatura amena que permite a vida. Se a gente não tivesse essa atmosfera, muito provavelmente você não teria vida. Isso é o que acontece em vários outros países e outros planetas que não têm atmosfera. Então, a temperatura varia muito ao longo do dia. Você não tem condições ideais para ter vida ali. Então, o efeito estufa é super bom. O problema do efeito estufa é quando você está aumentando cada vez mais a quantidade daqueles gases poluentes ali. Porque esses gases, se você já falou que esses gases ajudavam a reter o calor, se você está colocando cada vez mais desses gases ali, você vai reter muito mais calor. E retendo mais calor, você causa o que a gente chama do aquecimento global, que, pasmem, não vai esquentar o mundo inteiro. Existem regiões que elas vão esfriar. E isso daí é uma coisa que as pessoas que descreditam, né? Que a gente fala, tipo, tiram crédito do aquecimento global, elas falam assim, mas tal lugar está ficando mais frio. Cadê o aquecimento global? Por sinal, tem uma entrevista do Trump, tipo um comício dele, falando justamente isso. Ele falando assim, bem que a gente gostaria que tivesse um pouco de calor, como dizem, né? Que ele é uma das pessoas que fala que aquecimento global não existe. E porque algumas regiões elas vão esfriar. Isso daí no documentário lá do Leonardo DiCaprio, ele entrevista um astronauta, que por sinal ele faleceu um tempinho depois,
que ele explica por que vai esfriar. Eu vou até mostrar isso para vocês depois, quando a gente for... Nem que seja para ver algumas partes, assim, eu vou selecionar aqui que a gente vai ver na semana que vem. E aí, o problema é isso, você está aumentando aqueles gases que estão na atmosfera e você agora vai reter mais calor, e aí tem vários problemas associados com o aquecimento global. Então, o que vocês lembram de problemas associados com o aquecimento global, causadores ou tipo causa e consequência? Derretimento da geleira? Derretimento das geleiras e, consequentemente, aumento do nível dos oceanos. O que mais? Aumento do nível da temperatura da Terra? Aumento de quê? Da temperatura da Terra? Aumento da temperatura da Terra e, como eu falei, em alguns lugares vai esfriar também. O que mais? Incêndio, seca e enchentes também são? Muita seca, muitas enchentes, até porque chuvas estarão mais escassas, mas quando vier, vai vir assim, com peso. Então, alguns locais, o padrão de distribuição de chuvas vai mudar, porque, cara, é muito doido quando você para estudar essa parte da Terra, a temperatura da água e do ar, uma influencia a outra. Então, se você esquentou a temperatura do planeta, tipo, num todo, você, consequentemente, está esquentando o ar que está em contato com o oceano, que também esquenta. Então, correntes frias podem se tornar correntes quentes. O derretimento do gelo, que era uma coisa super gelada, lá das calotas polares, podem resfriar correntes que antes eram quentes. Tudo está linkado. E aí, aqui eu coloquei alguns gases que estão presentes no efeito estufa, como, por exemplo, o gás carbônico, que é o mais famosão, que é o CO2, gás metano, que também é muito famoso, principalmente por conta da agropecuária e de lixões também, os CFCs, que são os clorofluorcarbonetos, e esse daqui que eu sempre falo o nome errado, eu tenho que estudar aí o PAC de novo. Esse daí é o óxido nitroso. O óxido nitroso também. Mas esses são alguns gases do efeito estufa. Os mais importantes para você saber são esses três aqui, ó. Metano, CFCs e o gás carbônico. Gás carbônico, se você for ver a concentração dos gases na nossa atmosfera, a gente tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e o outro 1% são de gases, outros gases. Então, tem vapor de água, tem gases nobres e tem o gás carbônico. Só que se você for procurar a curva, né, da concentração de gás carbônico ao longo de muitos e muitos anos, né, partes por milhão, você vê isso no documentário do Al Gore, ele mostra que a concentração de gás carbônico ela vai crescendo e, consequentemente, a temperatura da Terra vai acompanhando também. E nós tivemos já épocas no nosso planeta de épocas assim que eram muito frias e épocas quentes, normalmente. São as eras glaciais e nós estamos tipo numa interglacial, né? A gente passando por um período pós-glacial. Normal, o planeta passa por essas oscilações. Mas nós estamos aumentando a temperatura do planeta muito rapidamente se você for comparar proporcionalmente com os outros anos, o que aconteceu. E aí, no documentário do David, eles mostram assim, em 2030 nós teremos tais e tais problemas, em 2040 vai acontecer isso, isso e isso. E é muito assustador, porque às vezes a mudança de 1 grau já pode afetar drasticamente o nosso planeta. E para a gente parece que não é nada, né? Se você um dia tá 24 graus e no outro dia tá 25, parece que não fez diferença nenhuma para a gente. Mas se você for considerar isso 1 grau a nível de temperatura do planeta como um todo, não em um dia só, várias espécies são muito prejudicadas e você pode alterar muita coisa no planeta num todo, né? Então, aqui falta só 1 minuto para acabar. Vocês voltem no mesmo link, que aí a gente vai continuar a partir daqui.